Sabem que e penso que vocês percebem a clareza e a frontalidade que eu normalmente tenho. Admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu, sim, foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve, sim, uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder eventualmente pensar. Falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer, como gente crescida, como gente que quer bem ao Flamengo, de forma a podermos caminharmos juntos e fazermos bons resultados como fizemos hoje. Por isso, da minha parte, e penso eu de parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, nós estamos muito centrados naquilo que queremos fazer, que é ganhar. Bom, boa noite a todos. Como o Mister falou, o episódio já está superado. Todos aqui dentro do Flamengo têm um objetivo muito claro, que é a conquista dos títulos, dar alegria ao nosso torcedor. E da minha parte, de novo, repetindo o que o Mister já disse, em nenhum momento o Diego se colocou à disposição para jogar. O episódio está completamente superado. Vamos aí para uma temporada boa para buscar os títulos. Até porque na terça-feira ele fez um trabalho no campo. Depois disso fizemos testes musculares para podermos perceber que tipo de força é que tinham. E percebemos que tínhamos dado um passo a mais do que aquilo que deveria ter sido, e hoje ainda está no DN, de forma a poder ter equilíbrios musculares e força suficiente para não dar passos atrás, de forma a ver qual é o momento. Como eu vos disse, há processos a serem feitos, e sim esse processo de poder integrar no campo, de forma a poder rapidamente treinar com a equipa. Vamos abrir para as perguntas. Aqui é Guido Nunes, do Grupo Globo. Ô, Paulo, a pergunta é direcionada a você. A gente entendeu mais ou menos, né, o que já aconteceu pelo que você disse. Eu queria só, se você pudesse... Espero que desta vez tenha sido mais claro. Eu queria só ir um pouco além nessa explicação, de voltar lá no tempo e talvez você explicar para a gente o que te motivou a levar um assunto como esse para a coletiva, né, de sair do ambiente interno e expor da forma como você expôs. Foi uma pergunta clara e, sem dúvida, o que me levou foi exatamente aquilo que eu disse. Uma má comunicação interna entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador, e uma falta de comunicação do Bruno que me induziu a isso. E eu normalmente, como sou frontal e claro, não o fui tanto, porque deveria ter falado com o Bruno, deveria ter falado com o Diego, de forma a perceber realmente aquilo que me passava na cabeça, para não falar aquilo que vos disse na coletiva. Por isso estou aqui a admitir que nenhum deles me tinha dito, nenhum, sem dúvida, e a pergunta me levou-me a isso, muito simplesmente. Boa noite, Paulo, Boa noite. Marcos e Bruno. Eu queria perguntar para o Marcos e Bruno, fiquem à vontade para qualquer um dos dois responder, como administrar assim, eu sei que vocês já falaram que está superado o episódio, mas assim, é uma situação que o Flamengo vem de uma vitória super importante, com contundência, e acontece uma situação com um goleiro que é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas que hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. Como evitar novos atritos, novos ruídos na comunicação para não ter problema? E ao Paulo, assim, Paulo, o que houve com o Flamengo no segundo tempo? O Flamengo não teve a mesma volúpia, porque o primeiro tempo foi muito bom, apesar de 1-0, 7 finalizações a 1, volume de jogo, 60% de posse de bola, mas acabou que o Flamengo perdeu um pouco no volume. Obrigado, boa noite. Deixa-me só, senão depois... exatamente aquilo que disse, ou seja, mesmo nós, primeiro, temos um Pedro que, em termos competitivos, não tem tanto volume de jogo para poder manter ritmos também eles elevados. Outros jogadores também com alguma dificuldade para poder manter intensidades altíssimas, de forma de pressionar bem alto, de conseguir, porque é muito complicado jogar contra estas equipas, porque são equipas com distâncias muito curtas, que esticam muito o jogo, muito rápido, ou seja, que despendem só energia em transições ofensivas,
E isso dispõe muita intensidade mental, que também é cansaço para podermos tomar as melhores decisões. E claro, na primeira parte, o volume que nós tivemos, poderíamos já ter um maior controle do próprio resultado, isso não aconteceu, mas a equipa tem que estar de parabéns, estou super contente pela maturidade que a equipa apresentou, mesmo baixando essa mesma intensidade, normal, por acontecer, teve bastante controle de jogo, ter mais capacidade de poder manter ritmos, para podermos fazer algumas acelerações e algumas transições para podermos até conseguirmos, porque tivemos também na segunda parte possibilidades de o poder fazer. Penso que o último passe, com um pouco mais de precisão, levava-nos a isso, para podermos ter um pouco mais de tranquilidade, mas o Everton sentiu cansaço muscular, o próprio Arrasca, e claro, são jogadores, são determinantes, que levam o jogo para a frente, são criadores, e quando essa frescura começa a diminuir, claro que se ressente no jogo, mas muito satisfeitos, porque não esquecemos que esta equipa já tirou pontos a equipas muito importantes, e é uma equipa muito difícil de conseguir uma vitória como conseguimos hoje. Fred, você se incomoda de repetir a pergunta para mim? A minha? Quer que eu pegue o microfone? Não, pode falar. Não, Marco, assim, como vocês pensam assim, em administrar para que não tenham novos ruídos, como aconteceu nesse caso nessa semana, já que o Diego, apesar de ser um dos jogadores, não só o goleiro, um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas a gente ele é um terceiro goleiro. O Flamengo vinha de uma vitória super importante, né, com contundência, com volume, e o Flamengo acabou tendo uma semana muito difícil depois de uma vitória que classificou o time antecipadamente. De que maneira vocês pretendem tentar minimizar esses conflitos num Flamengo que precisa encontrar uma linearidade para avançar na temporada? Vamos lá. Primeiro, a importância do Diego, todos nós sabemos dela, sempre foi tratado aqui com muito respeito pelo Flamengo, principalmente por essa diretoria. Quando nós chegamos aqui, ele estava afastado por quase 3 meses, foi reintegrado no elenco e passou esses anos todos aqui. Quando tinha que jogar, jogava, e muito bem. Em relação à sua pergunta, eu acho que o ponto principal é evidente que se tinha um dia que não se... Foi gol. Foi gol. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse problema, foi após o jogo que teve esse imbróglio. Como você falou, o Flamengo se classifica para outra fase da Libertadores, se classifica bem, mas nós já passamos por outros embróglios e a gente sempre tratou e conseguiu avançar e seguir em frente. Com certeza, o principal ponto é fazer tudo com transparência, com tranquilidade e, acima de tudo, como transparência. O ruído teve, está sendo bem explicado, não tem nenhuma desculpa para, usando esse ruído, o que aconteceu foi, de fato, uma falta de comunicação, e a gente está aqui se colocando exatamente para isso, para deixar claro que os objetivos do Flamengo no final da temporada, os objetivos de todas as pessoas que estão aqui são os mesmos, junto com os jogadores, junto com a diretoria, junto com a comissão técnica, que é ter um final de ano muito melhor do que foi o nosso início. Reiterar aqui a nossa posição do comando do Paulo, que desde sempre quis estar aqui, e é com respeito, com transparência e com muita tranquilidade que a gente vai tocar da maneira que tem que ser tocada, com transparência, e resolver os pontos que tiverem que ser resolvidos.